Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Fantoni, eu sou terapeuta e psicoterapeuta sistêmica e trabalho com as constelações familiares. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema muito comum, que são o tema sobre as crianças abortadas. E o que acontece nos sistemas familiares quando essas crianças abortadas, elas não são incluídas no sistema familiar. Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, ele pôde observar que existem 3 leis que regem as famílias. E ele deu o nome para essas 3 leis de ordem, pertencimento e equilíbrio. E hoje nós vamos pontuar essa questão do pertencimento no sistema familiar. Então, muitas mulheres, na atualidade, elas não conseguem perceber essa questão do aborto. Uma criança, quando um casal tem um relacionamento sexual e no momento da concepção, naquele segundinho da concepção, onde o óvulo e o espermatozoide se encontraram, a partir daquele momento, uma criança, é como se uma criança ficasse acoplada, a alma de uma criança está ligada àquilo. E a partir do momento da concepção, é como se uma criança recebesse um carimbo dizendo para ela, olha, você pertence a esse sistema familiar deste pai e dessa mãe. E o que acontece com muitas mulheres? Elas têm um relacionamento assim e no dia seguinte elas tomam a pílula do dia seguinte. E muitas vezes elas nem sabem que já existe uma criança dentro delas. E elas acabam abortando aquela criança. E é claro que pela ordem, aliás, por essa lei sistêmica do pertencimento, naquele momento, mesmo que ela tenha perdido essa criança, a partir daquele momento, essa mulher e esse homem têm um filho. E muitas vezes esse filho não é nem contado no sistema familiar, exatamente porque esse casal nem sabe da existência dessa criança no sistema. Então aqui eu coloquei essa bonequinha para representar uma criança que esse casal nem sabe que existe. Então esse casal teve essa questão, essa criança foi abortada, mesmo assim esse casal continuou junto e após outros relacionamentos, passou a ter esta criança aqui. Então, essa criança, ela está viva, ela faz parte desse sistema. Mas como esse casal não sabe que essa criança aqui não é a primeira, na verdade, ela é a segunda criança desse casal, porque essa criança aqui está completamente excluída, o que acontece de forma muito pontual nos sistemas familiares é que esta criança aqui, a alma dela, de alguma forma, sabe da existência dessa irmãzinha que não pôde nascer. Então, este menino aqui, ele passa a ficar emaranhado com essa irmãzinha. E, de forma bem inconsciente, passa a viver o destino dessa irmãzinha. E a estar no lugar dela. Porque o lugar dela, dentro da família, ela é a primeira e ele é o segundo. Mas esse casal aqui, por não saber desta criança que pensa que este menino é, na verdade, a primeira criança. E aí começa a ter uma confusão no sistema familiar e esse menino passa a desenvolver algumas questões difíceis na vida. E são inúmeras as patologias que essa criança pode desenvolver exatamente porque está emaranhado no sistema familiar com essa criança que não pôde nascer. Os sintomas são muitos. Grande parte das nossas crianças que têm bastante dificuldade na escola, problemas de saúde, problemas de comportamento, de relacionamento, muitas vezes a gente acaba olhando numa constelação familiar e percebendo que essa criança, na verdade, ela está por amor profundo a esta criança que não pôde nascer, está emaranhada e vivendo um destino pesado, exatamente por causa dessa questão aqui dos pais.
Então é muito importante a inclusão das crianças abortadas. Esse foi um caso que eu coloquei aqui, um caso que a gente já conseguiu ver isso numa constelação. Mas pode acontecer que esse casal aqui tenha tido uma criança onde eles provocaram um aborto, eles sabem da existência dessa criança. Então esse já é um outro tipo de caso. Muitas vezes esse casal era muito jovem, no momento eles achavam que eles não podiam ter uma criança e ela abortou essa criança não de forma espontânea, ela realmente abortou essa criança. Ela sabe da existência dessa criança, mas esse casal guarda isso como um segredo. Mais ou menos vai acontecer a mesma coisa. Mesmo exatamente por eles não terem incluído essa criança no sistema, essa criança vai pensar que ela é a primeira, o primeiro filho e na verdade é o segundo, e também de forma muito intensa essa criança vai passar a desenvolver alguns tipos de comportamento, alguns tipos de dificuldade na vida que ele não teria. Então é muito imprescindível que pais que saibam que existe uma outra criança no sistema, eles não precisam contar para o filho que eles abortaram essa criança. Eles podem, que as crianças, filhos. Mas para que essa criança possa ter uma vida saudável, é necessário que ele saiba que ele tem uma irmãzinha. Imprescindível que ele saiba que ele não é o primeiro, ele é o segundo filho desse casal, porque daí ele fica dentro da ordem no sistema familiar. Bert descobriu que a ordem é uma lei natural, então a ordem de entrada no sistema familiar, essa daqui ela entrou primeiro no sistema mesmo que ela não possa ter podido ficar no sistema. E este aqui, ele entrou em segundo lugar. E ele saber que ele é o segundo, isso faz com que ele fique em ordem no sistema familiar e faz com que ele tenha uma vida muito mais leve. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O objetivo da gente estar fazendo esses vídeos mais educativos é mesmo para que as pessoas tomem uma consciência maior sobre essas questões do sistema familiar, questões que muitas vezes as pessoas acham que não tem grandes problemas, mas na verdade pode definir o destino dos nossos filhos, melhorar o destino deles a partir dessa consciência mais ampliada em relação ao sistema familiar. Então, um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. E eu peço para que, se vocês gostaram desse vídeo, para que vocês compartilhem com os amigos e também para que vocês fiquem aqui no nosso canal, que vocês assinem o nosso canal e deem um ok para nós. Então, um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.